delegado Braga, carinhosamente chamado por mim de Braguinha. Braguinha, meu querido amigo. Tudo bem? Uma boa noite. Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para as pessoas que estão nos assistindo, né? Boa noite para aquelas pessoas que são livres de bons costumes e que gostam do assunto das armas de fogo e do grande universo que elas representam em termos de conhecimento. É isso mesmo. Braguinha, antes de você entrar aqui, meu amigo, eu posso te chamar de você, né? Eu Vamos fazer posso. o seguinte, eu sou muito mais velho do que o senhor, doutor. Então vamos fazer uma coisa, eu te chamo de você e você me chama de você. Isso. Combinado? Até porque o Braguinha é meu amigo, né? E pela nossa amizade, eu chamo ele de você, carinhosamente, ele não Então, se ofende, né? Doutor Braga, um dos maiores delegados do estado do Paraná, uma pessoa com uma história um metro e intocável. setenta, viu, doutor? Então eu não sou assim tão dos maiores, não. É Por um isso que metro eu e chamo ele setenta de só. Braguinha. Um conhecimento que não cabe dentro dele. É um conhecimento que não cabe nesse cara. O que tem de conhecimento de direito, o que tem de conhecimento de balística, para mim, ele não gosta que eu fale isso, mas é que eu o conheço no dia a dia. É, com certeza, no Paraná, a maior autoridade em balística. Obrigado. É a maior Obrigado. autoridade em balística. É o cara que, quando ninguém estudava ponta de munição, estava lá o Braga estudando. Não é verdade, Braga? É Quando ninguém estava verdade, isso aí. preocupado com peso de projétil, o Braga estava estudando isso daí. Então, é a maior autoridade. E hoje, Braguinha, eu quero, né? Eu pensei em falar de balística, mas um pouco diferente. Eu, como advogado criminalista, que faço o tribunal do júri, e me deparo muito em casos práticos com a balística, eu vejo a necessidade de conversar com uma autoridade como você. Por quê? Aqui na nossa live tem pessoas que são do mundo do direito, são pessoas que são do mundo policial, do mundo do tiro. E quando a gente fala em balística, a gente esquece de um ponto importante: perícia. A gente fala muito de balística, né, no mundo do tiro, por exemplo, se fala muito em balística sobre os efeitos práticos. Ah, o melhor projétil para passar uma porta, o melhor projétil para passar um colete. Né? A gente está muito preocupado com isso. Sim. Eu não. Eu estou muito preocupado mais com a parte pericial do negócio. Quer dizer, a autoria. Foi essa arma que disparou esse projétil? Foi esse cano? Foi desse cano que partiu esse projétil? Então, Braguinha, já te passando a palavra, eu quero começar com o seguinte. As pessoas não se preocupam muito, Braga, com o local de crime. Então, acho que para começar a nossa conversa, é importante falar disso. Poucos se Sim. preocupam com o local de crime. E a gente quer ouvir de um delegado experiente como o senhor, do porquê a importância em se preservar um local de crime. Bom, então, primeiramente, né, enquanto delegados de polícia, enquanto presidentes do inquérito policial, nos interessa sobremaneira a autoria, determinar a autoria do crime, né? E para determinar a autoria do crime, você leva em consideração diversos indícios, diversos fatores, e um deles é, com certeza, a análise balística, o caminho do projétil que motivou aquele crime, né? Até para estabelecer assim diferenças sobre a natureza do crime. Então, por exemplo, um projétil que tem entrado na cabeça do indivíduo e saído com essa trajetória, provavelmente esse indivíduo foi executado de cima para baixo. Não há o que se falar, por exemplo, que esse indivíduo faleceu numa troca de tiros, porque ninguém vai para uma troca de tiros nessa posição. Então é fundamental que as pessoas, a autoridade policial, enfim, tenha conhecimento disso, para que possa determinar primeiro a natureza daquele crime. Você falou em local de crime. Fundamental também, porque muitas vezes, além do estudo do projétil, do estudo da trajetória que aquele projétil fez, do tipo de ferimento que ele produziu, no local do crime, no local dos fatos, você recolhe
outros indícios. Você recolhe testemunhas que presenciaram e que num primeiro momento falam. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 vezes na delegacia de homicídios e eu orientava as equipes da seguinte forma: 70% do homicídio você apura logo após a ocorrência do mesmo e ali no local do crime, né? Então é aquela pessoa que daí, ainda emocionada com aquela cena, solta comentários importantes. Puxa, eu sabia que aquele vizinho ia acabar fazendo isso, ou aquela companhia que ele estava andando era perigosa, ou aquele relacionamento era abusivo, ou aquela confusão da semana passada veio a se transformar nisso. E você recolhe também, em local de crime, alguns elementos de prova. Muitas vezes esse projétil transfixou o corpo e você, tendo noção, ou alguma noção de balística, você consegue entender de onde ele veio e aonde ele pode estar. E já aconteceu comigo esse cálculo bem feito, ou essa sorte, né, de muitas vezes eu encontrar próximo ao local projétil e dizer, olha aqui, está aqui provavelmente o projétil que ocasionou o crime. Ou você encontrar o estojo que foi expelido no caso de uma arma com alimentação automática, né? Falando para o leigo, a cápsula, né, que a pistola ou a carabina cuspiu. E mesmo que você não tenha, muitas vezes, o projétil, mas se você tem a possível arma e você tem esse estojo, você tem marcas importantes que possibilitam você chegar e você construir indícios que vão apontar o autor do crime. O estudo, o conhecimento de balística é importante para a prática do direito, né, doutor Braga? Eu diria que é muito importante, porque no direito, e muitas vezes as pessoas não entendem, puxa vida, tudo leva a crer que esse indivíduo praticou um crime. Por que que ele não foi condenado? Por que que ele não permaneceu preso? Ou, puxa vida, tudo levava a crer que era ele, mas ele foi absolvido. Então, numa apuração policial séria, numa apuração policial com método, você busca o quê? A prova. Ou aquele conjunto de indícios que vão constituir matéria de prova. Eu sempre digo, eu concordo, eu sempre digo para os advogados, advogado tem que conhecer balística. E eu vou trazer um exemplo. Me permite? Vou iniciar a nossa... Claro. Doutor, eu sou o seu convidado. Eu quero trazer esse exemplo para iniciar a nossa discussão agora mais a fundo sobre a prova pericial através da balística. Eu fiz um júri, até para os advogados que aqui estão entenderem como é importante o advogado conhecer de balística. Eu fiz um júri onde haviam 5 acusados. Tá? Havia cinco acusados. E o que a gente descobriu? Que havia uma única arma. Como? Doutor Braga, nenhuma arma apreendida. Veja, não tem arma. E como regra não tem arma. É raro ter arma. Nesse caso não tinha. Mas a vítima tinha 5 disparos. Então eu tinha a vítima e não tinha arma. E a vítima tinha 5 perfurações. O médico legista foi lá no corpo da vítima e retirou 5 projéteis. Projétil para o leigo é a pontinha. Tá? É a pontinha da munição. É aquilo que sai pelo cano. O Dr. Braga vai mostrar um projétil para nós. Vai mostrar uma munição e a gente aponta um projétil. Vai lá, Braga. Pega uma munição qualquer aí para nós. Ó, isso é uma munição. Então isso é uma 44-40, né? Aquela parte ali de cima, ali, ó. Essa parte de cima é o projétil, o projetil. É a parte que sai do cano. O resto dessa munição, que é a cápsula, o estojo, é ejetado da pistola ou fica dentro do tambor quando for um revólver. Tá? Mas exato. Só aquela parte, aquela cabecinha ali, ó, aquele projétil, parte do cano e atinge o corpo.
É só aquela partezinha ali que atinge o corpo. É isso aqui, ó. Essa partezinha sai do cano e atinge o corpo da vítima. Tá? O médico legista retirou 5 projéteis da vítima. Lá no meu caso, no meu júri lá, doutor Braga, os projéteis eles eram de chumbo. Aqueles 38, que é só o chumbo, não tem camisa. Esse que o doutor Braga está mostrando parece-me ser camisado, né? Sim. Tem um de chumbo aí? Tem, mas não de 38. Não, pode ser outro calibre? Só para mostrar. O chumbo é aquele cinzinha. Ele é o que regra mais deforma. Ó, tá vendo? Ele é o que? Um 22zinho esse? Esse é um 44. Ah, tá. É que aqui na tela não dá para ver. É que tá ampliado. Tá, ele... Então, esse chumbinho, a regra é o que mais deforma. Nesse meu caso, Braga, eu tive sorte, não deformou muito. Por que isso pode acontecer? O doutor Braga daqui um pouco vai avançar. Pode ser que não pegou um osso, pegou um órgão mole, né? Pegou só músculo e não deformou. Né? Eu lembro que a data do fato, Braga, era calor. Então, provavelmente, as roupas eram roupas finas, o que transfixiou com facilidade. Sim. E o perito retirou os 5 projéteis. Os projéteis não estavam tão deformados. O que o perito concluiu? Não há como saber de que arma esses projéteis partiram, porque eu não tenho arma para fazer o confronto. Não dá para dizer que esses reiamentos desse projétil partiram desse cano. Eu não tenho o cano da arma. Mas o que o perito concluiu, Braga? Que os projéteis partiram de uma mesma arma. Os 5 projéteis têm a mesma ranhura, o que significa que os projéteis partiram do mesmo cano. E eu tinha 5 acusados. O que eu falei para os jurados? Eu tenho 4 inocentes aqui. Porque eu só tenho uma arma. Se os 5 projéteis partiram de uma única arma, eu tenho 4 inocentes sentados no banco dos réus. Os 5 foram absolvidos, porque na dúvida eu tenho que absolver. Então, foi um conhecimento, ainda que básico, de perícia, mas analisei o laudo do perito e consegui fazer uma defesa criminal com análise em perícia. Então, eu começo agora, nesse nosso bate-papo, Braga, mostrando que o local do crime é importante, você já trouxe. Primeiro, eu posso encontrar o projétil ali no chão. O projétil saiu do corpo da vítima, né? Eu posso encontrar o estojo. Então, tudo começa no local do crime, né, Braga? Eu considero muito importante a presença da autoridade policial no local do crime, né? Como eu já falei, é no local do crime que você colhe os primeiros testemunhos, é no local do crime que você ainda escuta das pessoas indignadas com aquilo, e num primeiro momento elas falam, elas externam, né? Elas ainda não foram instruídas por alguém a se calar, né? Então elas tendem a falar mais, né? E você recolhe indícios ou provas assim bastante interessantes, né? Porque assim, para que a pessoa que está assistindo entenda como é que funciona. Eu vou pegar aqui um cartucho de munição calibre 38, que é o calibre mais comum, né, no Brasil. Descrever um pouquinho daquilo que você já falou. Então, aqui está o cartucho inteiro. Aqui está o projétil. Ele continua um pouquinho aqui para dentro, sabe? Ele vem até aqui, assim, mais ou menos. Essa é a munição. Quando a gente usa o termo munição, é todo esse elemento. É tudo isso aqui. Aqui no fundo dele, ele tem a espoleta. É o acionador, né? O que é que vai acontecer? Ele vai estar assim, vai vir uma haste de metal, que a gente chama de percutor, vai bater aqui na espoleta. Batendo na espoleta, ocorre a ignição ou a explosão dessa espoleta. Okay. Aqui dentro tem o propelente ou pólvora.
essa pólvora, né, entra em combustão e os gases dessa combustão vão fazer o projétil sair ali daquela cápsula, entrar no cano, e quando ele entra no cano, dentro do cano existem raias ou estrias, para né, dar uma precisão, para direcionar esse projétil e imprimir nesse projétil um movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, para diminuir a resistência com o ar, né? E quando o projétil passa dentro desse cano, esse cano deixa marcas nesse projétil. E essas marcas, elas são únicas em cada arma. Mesmo que sejam duas armas do mesmo fabricante, feitas no mesmo dia, pela mesma máquina, vão ter pequenas diferenças que a olho nu são imperceptíveis. Mas através de um trabalho de perícia, você facilmente identifica. Então, o projétil, cada arma, é como se fosse o DNA da arma. Cada arma tem É como se fosse o DNA. A gente, hoje em dia, em termos criminais, trabalha muito com o DNA, né? Antigamente era com impressão digital, né? Então, era impressão digital. Hoje em dia, a ciência avançou, é o DNA. Então, o projétil e as suas ranhuras é como se fosse o DNA da arma. Então, tanto é possível você indicar, com certeza, uma autoria, que esse projétil saiu desta arma, e esta arma foi apreendida com o fulano, e o fulano estava no local dos fatos. Logo, é bem possível, ou é extremamente provável, que tenha sido o autor dos disparos. Como, ao mesmo tempo, é possível você excluir. Então, você tem uma arma apreendida com um cidadão que jura por Deus e apresenta um álibi que não estava lá, mas ele era desafeto da pessoa, ele tinha alguns problemas, ele até foi visto aquele dia no local dos fatos, mas a arma que ele possuía, a arma que foi apreendida com ele, não disparou aquele projétil. Logo, é muito provável que não tenha sido ele o autor do disparo. Exatamente isso. E até para explicar para o pessoal aqui, as pessoas devem estar se perguntando o seguinte, Braguinha. Devem estar se perguntando o seguinte, tá, mas como que vai saber que aquele projétil partiu daquele cano? Olha só, o doutor Braga explicou. Cada cano tem suas ranhuras. Com o microscópio, eu consigo perceber que a ranhura é a mesma do cano. O que o perito vai fazer? O perito vai lá num stand, vai pegar uma munição, vai colocar naquela arma e vai disparar. Ou seja, aquele projétil retirado do corpo da vítima vai ter a mesma ranhura desse projétil que o perito disparou dentro do stand. Exatamente. Então, os dois projéteis, o do corpo da vítima e o que o perito testou no stand, partiram do mesmo cano. É assim as ranhuras... que conclui, né, Braga? Exatamente. As ranhuras, elas vão coincidir, né? Até o pozinho que está no cano deixa uma marca? Não especialmente. Necessariamente não, porque nós estamos falando de um projétil recoberto com metal, ou totalmente de metal, em contato, em fricção com um cano feito de aço, né? Então, uma poeira ou algo que seja de menos dureza, de menor dureza, não vai produzir uma marca constante. E até bem porque nos próximos disparos ou nos disparos de ensaio que vão ser comparados não vai estar lá. Mas, com certeza, é possível. Mesmo em projéteis, porque nós estamos muito acostumados a falar, deixa eu procurar aqui, está aqui, né? Num projétil que esteja ainda íntegro ou com cara de projétil. Veja que naquele meu exemplo, doutor Braga, no meu júri, que eu absolvi os 5 acusados lá, os projéteis saíram do corpo da vítima intacto. Ou seja, o perito conseguiu ver as ranhuras dos projéteis e comparar com a ranhura do que ele disparou no stand. Então, o que o perito fez naquele caso? Ele pega e compara as ranhuras. Ele fala,
As ranhuras são iguais, partiram do mesmo Sim. canto. Mas há casos em que o projétil deformou tanto que não é possível fazer essa análise, né, doutor Braga? Mas veja, mesmo num projétil como esse daqui, Nossa, esse tá feio, hein? que está extremamente Você tirou do deformado, corpo de alguém esse ou tirou da parede? é confidencial. Não, não. Isso aqui foi tirado num teste que nós fizemos. Tem um teste que foi feito até naquele meu canal lá do YouTube, Ah, tá. disparando numa gelatina de ensaio com consistência muito próxima ao corpo Gente, humano. sigam ou se inscrevam no canal Dr. Braga. Ele tem um canal de balística no YouTube, é sensacional. Eu assisto todos os vídeos. Inclusive, já faz o quê? Mais de uma semana que não tem um vídeo novo, hein? Breve sairá mais. Ah, por favor. Breve sairá. Mas então, como a gente estava dizendo, mesmo que o projétil não esteja totalmente íntegro, esteja com essa deformação, mas ainda é possível você, na base do projétil, verificar que existem algumas marcas que vão coincidir com um projétil que não esteja tão deformado e que foi disparado pela mesma arma. E ele deforma no corpo também, doutor? Deforma no corpo. Porque é normal. Porque o corpo humano pegou na lataria do carro, deformou, pegou no vidro, deformou, né? Pegou no colete, deformou, pegou numa jaqueta de couro, pode deformar. Agora, e no corpo humano, ele pode deformar também? vai depender muito daí do tipo de ponta, do tipo de projétil. Ah, legal. Né? Então existem os projéteis. Não, isso é porque... Esse tema eu sei que você gosta. Tipo de ponta. Pensa um homem que gosta de discutir tipo de ponta. Não, é que, veja, eu comecei a estudar o assunto quando tinha 16 anos de idade. Imagina, né? Eu falei que eram mais de 20 anos, eu falei aqui, viu? Não, são mais de 40, mas veja, porque naquela época, apesar de não ter internet, existiam mais revistas especializadas à disposição do que hoje. Então existiam muita literatura importada, muitos bons livros que você consultava e tal, e isso sempre foi tendo assim muita curiosidade, né? Uhum. Daí depois, quando adentrei na carreira de delegado de polícia, tive a oportunidade de verificar, através de alguns combates ou confrontos armados que a gente acompanhou e através de dezenas de necrópsias que eu assisti, que aquilo que a gente lia nos livros quase sempre acontecia. Então, por exemplo, um projétil de ponta oca, deixa eu pegar um aqui, como esse aqui. Veja que ele tem um furinho, né? Veja que ele tem um furinho. Quando ele entra no corpo de uma pessoa, a tendência dele é fazer isso aqui. É ele abrir. É ele expandir. E por que faz isso no corpo da pessoa? O nosso corpo, cerca de 85% dele é feito de líquidos, né? De matéria aquosa, são gorduras, fluidos corporais, né? Então, quando um projétil vem pelo ar e entra num meio aquoso, num corpo, que é algo cerca de 900 vezes mais denso do que o ar, esses líquidos entram aqui nessa cavidade e ele expande violentamente. Ele abre violentamente. Abrindo violentamente, o projétil expande, esse projétil está rodando e entrando no corpo, ele produz um dano nos tecidos muito maior. É o dano, né? Sim, do que um projétil. Cavidade permanente. Exatamente. Do que um projétil totalmente ogival, que ele vai até deformar, mas não vai deformar tanto. Ou seja, a transferência de energia num projétil oco, num projétil expansivo, via de regra, é mais eficiente do que num projétil ogival. O senhor falou ogival aqui como se todo mundo soubesse o que é. Mostra, explica ali, doutor Braga. Vamos pegar um aqui, um ogival. Esse ogival, gente, ele tem maior penetração. Hoje se preocupa com penetração, né? Hoje, quando você fala em balística, o que se quer? Se quer sangramento, só que para sangrar o projétil tem que penetrar, não pode ficar na porta do carro, não pode ficar na jaqueta de couro.
Então, como regra, principalmente em calibres baixos, de baixas velocidades, como por exemplo 380, você dá preferência para um projétil ogival, que ele tem esse formato mais pontiagudo, para que ele tenha melhor perfuração. Munições, me corrija se eu estiver errado, doutor, munições com maior velocidade, como por exemplo uma 9 mm, você pode usar uma ponta oca, porque ele já tem, pela velocidade do projétil, porque tem mais propelente, ele tem uma penetração. Esse é inteiramente encamisado. Eu pergunto para o senhor, ele vai bater num osso, ele vai pegar uma estrutura óssea dentro do corpo, ele pode deformar? Ele pode deformar, né? Ele pode deformar. Agora, o que nós temos que entender é que as coisas, elas acontecem de maneira muito rápida, né? Muito rápido, né? Então, entre um projétil tocar na sua roupa e ele transfixar o corpo, ele parar lá dentro, é cerca de 2 ou 3 milissegundos. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido, né? Então, o que os fabricantes de munição tentam produzir continuamente? Projéteis que atuem com melhor eficiência, né? Algumas pessoas que estão nos assistindo, eu vi ali, colocaram que, de repente, o projétil ogival, que é esse pontudo de maior perfuração, né, é melhor ou é pior. Veja, eu digo sempre o seguinte, que isso é uma questão assim, muito de gosto pessoal, ou de estudo pessoal, né? Nos Estados Unidos, que os americanos eles gostam muito de fazer estatísticas sobre absolutamente tudo, né? Então, eles estudam muito, eles fazem um apanhado muito grande, apanhados Eles têm estatísticos. estrutura também, né, para isso, né? E tem estruturas para isso. Então, existem pessoas que, com base naquilo que estudaram, preferem os projéteis encamisados ou esses ogivais que produzem uma perfuração mais efetiva, e existem outros que preferem projéteis que produzam ou tendem a produzir maior expansão. Lembrando que vai depender também de uma série de fatores, né? As pessoas, o corpo das pessoas não é igual. Existem pessoas que têm uma camada adiposa mais espessa, menos espessa, pessoas que têm ou você pega 2 homens que pesem 80 quilos. A estrutura corporal vai ser igual? Não vai ser igual. Um talvez tenha mais massa muscular, outro talvez tenha mais massa adiposa. Então, tudo isso é que torna assim, muito interessante o estudo, né? E as inúmeras possibilidades do que pode acontecer. Professor, hoje o que mais estão dizendo é um projétil eficiente, né? Uma munição eficiente. Penetração e lesão, né? Sim. Por isso que, quando eu fui comprar a minha munição, da minha pistola calibre 9 mm, que agora eu estou de 9 mm, não estou usando mais 380, na hora eu falei, doutor Braga, estou na frente da loja. Qual 9 mm que eu vou comprar? Né? Porque esse é o cara das munições. Ele falou, você vai comprar essa. E essa que ele disse é uma munição com velocidade e que seja expansiva. Porque se ela tem bastante velocidade, ela tem boa penetração. Se ela tem boa expansão, ela tem boa lesão de cavidade permanente. Ela vai entrar, vai perfurar, vai abrir e vai lesionar. Vai aumentar o sangramento e o meu disparo ele tem mais eficácia. É isso que está concluindo. Agora, professor, nós estamos falando de projétil que atingiu o osso. É possível que esse projétil tenha um anteparo pela frente? Isso dificulta a perícia? Bateu primeiro numa porta antes de atingir o corpo? Ou quase 100% dos casos, a perícia desse projétil encontrado, ela é possível. Se eu tenho o cano, né? Eu tenho o cano, eu projétil. Eu vou conseguir fazer essa perícia?
Em quase 100% dos casos, sim. Que legal. Mesmo projéteis que tenham sido extremamente deformados, mas é possível você tirar alguma lição deles. Lembrando que as coisas às vezes nos surpreendem. Esses dias, né, um colega me pediu para dar uma olhada numa situação que aconteceu. Foi uma situação de troca de tiros, aonde foi usada uma munição como essa que você falou, expansiva, e essa munição atingiu o para-brisa de um carro, ela perfurou uma coluna, ela perfurou uma pessoa e ficou na coluna do carro. Nossa. E, teoricamente, ela deveria ter parado antes, porque era um projétil expansivo. Nossa, perfurou até o corpo. Perfurou então, o corpo, de repente... passar o corpo. Sim, pegou numa parte, de repente, mole, né? Numa parte que não tinha uma musculatura muito importante e que não sofreu desvio de um osso e continuou. Então, essas coisas, por isso que a experiência e o estudo nos mostram coisas muito interessantes, né? E que você deve, agora, sempre que vocês... Diga. Esse exemplo que o senhor me trouxe me chamou a atenção. Imagina só se esse veículo não tivesse sido periciado, esse projétil não teria sido encontrado nessa coluna. Provavelmente, não teria sido... O delegado não dá bola pro carro. Atiraram na vítima no carro, pega a vítima, olha a vítima e dane-se o carro. Você não pega o projétil. Então... Olha só o início da nossa live, né? Falar como é importante preservar o local do crime, né? Periciar o veículo, periciar tudo aquilo que envolve o caso. Que interessante esse exemplo, professor. Teve uma outra situação... Esse projeto, ele estava ainda... Desculpa te cortar rapidinho. Tirou esse projeto da coluna do carro e ele ainda estava apto a uma perícia? Sim, estava apto porque a parte da ponta estava bem deformada como esse aqui. Agora, nessa parte aqui posterior, haviam marcas importantes do cano que possibilitou a perícia com 100% de acerto. Que legal, que legal. Agora, então, isso é muito interessante. Nós estamos falando de projétil. O projétil, gente, é aquela pontinha, lembra? É aquilo que parte do cano. Então, a bala. Ou a bala. O projétil é a pontinha, ela parte daquele cano tem ranhuras, o perito consegue concluir que esse projétil partiu desse cano. Mas, uma munição, mostra a munição aí, professor, por favor. Uma munição, ela é composta de vários elementos. Deixa eu pegar uma grande aqui. Uma munição, ela é composta de vários elementos. Nós esgotamos a discussão da marca que fica no projetil. Então, a pontinha ali vai ter marca do quê? Do cano. O cano tem sua especialidade, que é o DNA. Né? Cada cano deixa uma marca específica. Então, eu sei que aquele projétil partiu daquele cano. Se eu apreender a arma e eu tiver o projétil do corpo da vítima, eu consigo concluir que aquele projétil partiu ou não daquela arma. Ou eu condeno alguém ou absolvo alguém. Perfeito? Pode ser que às vezes eu não tenha a arma apreendida, mas eu consigo comparar, como naquele meu júri, que aqueles 5 projéteis partiram do mesmo cano. Embora eu não tenha o cano, eu sei que eles partiram do mesmo cano pelo raiamento. Agora, essa munição ela tem vários outros elementos. Ela tem o estojo e ela tem o percursor. Professor, 2 outras coisas. Nós acabamos de falar de projétil e falamos de arma. Quando o professor explicou que o percursor bate na espoleta, a espoleta aciona e queima o propelente, né? Eu pergunto, é importante a gente explicar, professor, para as pessoas que a pistola e o revólver terão resultados diversos em uma cena de crime. Sim. Via de regra, né, a pistola, ela ejeta os seus estojos, e a menos que seja um crime extremamente preparado, aonde o atirador ainda tenha tempo, sangue frio e sorte de juntar estes estojos,
você vai achar estojos ali ao redor. Detalhe, né? Aquelas plaquinhas que vão colocando no chão, assim, né? Exatamente. Aquelas plaquinhas são os estojos. Mostra para nós o que significa o estojo nesse projeto, O estojo, gente, é essa parte de metal. Eu tenho um aqui, ó, que dá para ver bem. Ele é de latão, né, professor? Geralmente é de latão. Então aqui tem essa parte prateada que é o projétil e essa parte aqui amarelada. O corpinho dele é o estojo. Os revólveres, eu não quis mostrar a arma aqui, professor, eu não sei se seria um pouco indelicado da minha parte, então eu não estou mostrando arma, mas só o projeto, a pistola, ele tem aquele ferrolho que trabalha em cima. Quando ela dispara, o ferrolho recua e joga aquele estojinho de latão. Então, quando eu puxo o gatilho de uma pistola, ela faz esse movimento, ela cicla. No cano sai o projétil, que dá no corpo da vítima, aquela pontinha sai no cano, e quando ela cicla, ela ejeta aquele estojinho. Às vezes aquele estojinho fica no local, né, professor? Geralmente fica. E por que é importante eu recolher esse estojinho? Porque esse estojo também nos vai oferecer um indício muito importante ou uma prova se ele foi disparado por determinada arma, né? Esse estojo, ele nos deixa marcas importantes também. Por quê? O percutor, que é o que chamava-se, né, ou a agulha, ou aquilo que vai detonar, conforme o tipo de arma, ele vai produzir uma marca aqui diferente. Alguns percutores têm um formato parecido com a lâmina, outros têm um formato parecido com um semicírculo, enfim. Cada um vai, de per si, produzir uma determinada marca. Além disso, o ejetor, que é aquilo que é uma peça, né, na arma, que vai arrancar ele para fora, e o extrator, que é uma outra peça que vai fazer com que ele seja arremessado, cada uma dessas peças vai deixar uma marca, como se fosse uma assinatura. Então, você pegando, por exemplo, duas armas iguais, fabricadas na mesma época, e você pegando os estojos que foram atirados por elas, é possível, com 100% de acerto, dizer que esse estojo veio dessa arma e que esse outro estojo veio dessa outra arma, com 100% de certeza. Por isso, nós temos um bom trabalho feito aqui no Paraná, felizmente, pela Polícia Científica, né? É um trabalho assim, de alto nível, é um trabalho de perícia que, contra uma perícia bem feita, não há o que você questionar. Professor, então... Por isso que é importante, a quem está investigando o crime, ir ao local. Porque muitas vezes o projétil transfixou e se perdeu, ou deformou-se tanto, difícil de acontecer, que não permite análise balística, mas se você tiver o estojo, você consegue também, com 100% de acerto, fazer uma perícia bem feita. O estojo também vai ter um sinal. A assinatura, então cada arma deixa uma assinatura. O cano da arma assina o projétil e o extrator vai assinar o estojo. O extrator, o percutor e o ejetor. São três marcas que numa arma de alimentação automática vão constar essas três assinaturas diferentes. Legal. Olha o que o professor Braga está falando. Eu disparo a minha pistola. O ferrolho cicla e ejeta o estojo. O estojo cai no local. O delegado isola o local, apreende aqueles estojos, manda para a perícia com aquela arma. A perícia conclui que aquele estojo partiu daquela arma, porque vai deixar pelo menos 3 assinaturas nesse estojo. Sim. Pelo menos 3. Se não poderiam existir outras? Poderiam. Porque quando a munição, o cartucho, está no carregador e é alimentado no cano, nesse caminho
ele tem atrito com outras partes da arma também. Então, um estojo bem periciado conclui com 100% de certeza também. Como regra, se esquece dos estojos da perícia, né? Como regra, se esquece. Ou se juntam e são levados a posteriori, ou puxa vida. Mas é muito importante. Olha a dica. É muito importante porque você pode até determinar a posição do atirador avaliando aonde estão depositados estes estojos. Então, não, o atirador ele estava aqui. É impossível. É impossível. Ele teria que estar acolá. Num outro caso, eu me lembrei agora... Os estojos ejetaram aqui. Dá para precisar até o local dele. Porque, gente, quando eu atiro com a minha pistola e ela ejeta aquele estojo, o estojo não vai para 10 metros. A não ser que alguém tenha chutado. Ele cai próximo, ele cai numa área ali, né, de 1,5 metro, né, professor? Podemos dizer uma circunferência de 1,5 metro, tranquilo, né? Ele pode ir até um pouco mais longe, mas você consegue prever, né, quando nós no stand de tiro, por exemplo... Até 2 metros já é muito, né? Você vê, né, que começa uma constante naquela arma que está atirando, jogar a tal distância agora, de onde está sendo disparado. Olha só que legal também o que me fez pensar. Pode ser que a arma não seja apreendida, é um atirador profissional. Eu não apreendi a arma. Só que pela análise dos estojos que ficaram no local, eu posso concluir se era um ou eram 2 ou mais atiradores. Sim. Olha os estojos e vê se as marcas são idênticas. Havendo um estojo com marca diferente do outro, eu tenho mais de uma arma. Claro. Ou você tendo uma série de estojos que caíram, por exemplo, a 3 metros do corpo, e você tendo um outro conjunto de estojos que caíram a 5,5 metros, você conclui facilmente que ou eram 2 atiradores, ou que o atirador realizou 2 sessões de tiro quando executou os disparos na vítima. Mas tudo isso você tem que ter um conhecimento, um estudo prévio para você poder prever essas coisas numa cena de tiro, né? Agora, viu, professor? Tudo volta para o local do crime. Sim. Agora, professor, eu pegando o júri, porque é engraçado que eu faço júris hoje de processos que eu era criança quando o fato aconteceu. Eu tenho um júri... Mas é que você, pela combatividade no júri e pelo preparo que você, profissional, que você, né, demonstra nos interesses do teu cliente, você está virando assim uma estrela, né, do momento. Não, a verdade é essa, né? Quem acompanha, né, facilmente ratifica o que eu estou dizendo. Por quê? Porque você é um advogado que se cerca de vários conhecimentos antes de enfrentar o tribunal do júri para defender o teu cliente. Isso é verdade. Isso eu tenho que concordar. Eu realmente sou daquele que nunca sabe o bastante. Eu nunca estou convicto que eu sei o bastante e conheço bastante. Tem que se aprofundar, conhecer, por isso que eu estudo tanto balística, porque faz diferença. Mas, como eu estava dizendo ali, professor, é engraçado que, por exemplo, eu tenho um júri agora, dia 2 de agosto, de um caso que é de 2002. Em 2002 eu estava andando de bicicleta na praça. O caso aconteceu. Né? E agora eu vou ter que fazer o júri. E analisando o inquérito, hoje com calma, não se preservou o local do crime, foi feito de qualquer jeito. E qual que é a dificuldade? Veja, a acusação conseguiu acusar. Mesmo com aquele inquérito de qualquer jeito, a acusação conseguiu acusar. Agora eu tenho que defender. Tem um caso de Santa Catarina que eu defendo um policial militar que não tem foto do projétil. O professor conhece esse caso, já compartilhei com o senhor, Sim. né? Então tirou o projétil do corpo da vítima. O projétil foi periciado e o perito não tirou foto do projétil. O perito falou que o projétil está daquele jeito, mas ninguém viu.
Não dá para saber, o perito pesou o projétil, não dá para saber se o projétil está inteiro ou se pesou só a metade dele. Ou seja, a prova importante, a prova crucial para a absolvição ou para a acusação, ela foi maculada, ela está inidônea. Exatamente. Então, no meu entendimento, como é que nós vamos estabelecer uma condenação com uma prova inidônea? Por isso que é muito... Está indo a júri. Mas o acusado está indo a júri. Sem foto do projétil e sem o projétil. Imagina. Não se preservam corretamente, infelizmente. Professor, o senhor é delegado, o senhor sabe. O senhor é delegado. Sim. Eu já trouxe outros delegados aqui para bater papo, competentes. Mas, infelizmente, em toda profissão existem bons e maus profissionais. E nós sabemos que há locais de crime que não são preservados. E olha a importância nesse nosso bate-papo de se preservar um local de crime. Muito legal mesmo. Agora, a própria técnica investigativa, né, ela apurou-se muito de alguns anos para cá. Né? Você hoje se vale de outras ciências para estabelecer uma convicção de culpa, para estabelecer uma convicção de autoria. Né? Recentemente, né, ilustrando, nós vimos aí a série sobre aquelas crianças desaparecidas em Guaratuba. Exatamente, o caso Evandro. E o caso Evandro, para mim, foi muito interessante assistir, porque... Doutor Haroldo Natter, falamos do caso Evandro aqui numa live. Né? E eu conheci, né, ele, o doutor Figueiredo Basto e outros em início de carreira, e aquele caso eu me lembro bem da repercussão que teve. E você pegando aquele caso hoje, a investigação policial está muito primária para os padrões que deveriam ter sido estabelecidos naquela época. Por exemplo... Você consegue fazer essa comparação, né? Claro, mas na época parecia que tinha uma investigação interessante, porque você tinha confissão, você tinha algumas coisas que não se sabe como foi, e não é o mérito entrar nisso agora, claro. Mas ali é um exemplo de como outras ciências, por exemplo, o DNA, né? Naquela época existia um laboratório no Brasil, em Minas Gerais, que você mandava uma amostra, demorava muito tempo, era um exame de altíssimo custo. O DNA hoje é um exame corriqueiro que permite. Fácil, né? Por isso que eu gosto de estudar o DNA dos projéteis e o DNA das armas de fogo, porque agora, falam da mesma maneira. Professor, o crime está se aprofundando. Hoje o criminoso conhece balística como nós, às vezes até mais. E o que o cara faz? Troca o cano da arma, troca o percursor da arma. É possível, professor, identificar que o cano foi trocado? É possível identificar que o percursor foi trocado? Percursor, gente, é aquele pininho que aciona a espoleta. Então, quando eu puxo o gatilho, esse percursor belisca a bundinha da munição ali, que a gente chama de espoleta, né? E daí dá a queima e joga o projétil. É possível... Mas é possível, doutor. É possível? É possível. É possível você verificar que aquele cano não é o cano original. É possível você verificar que aquela peça, o percutor ou percussor, não é o original. Que as molas ou partes mecânicas da arma também não são originais, principalmente em armas que são vendidas ou exportadas aqui para o Brasil. O que não é uma novidade. O que não é uma novidade. Por exemplo, se você conhecer algum colecionador que tiver uma pistola Parabellum, a popular Luger, fabricadas há mais de 100 anos, todas as peças da Luger têm a mesma numeração. Que legal. Todas as peças da Luger têm a mesma numeração. Por quê? Para verificar a originalidade. Então, aqui no Brasil... Isso que o cano das armas tem a numeração. Sim, principalmente essas armas que permitem
a desmontagem rápida, porque essas armas de geração mais antiga, o cano era fixado no chassi, né? Você não tinha como fazer essa troca de maneira tão simples, mas nas armas de fogo comercializadas aqui no Brasil ou aqui no Cone Sul, é muito fácil você verificar quando houver alguma alteração. Professor, tem arma que tem alma lisa. E também tem pessoas que pulem o cano por dentro achando que irá atrapalhar a perícia. Só para explicar ao pessoal. Gente, a perícia é feita por... como que chama o equipamento? Microscópio, né? Sim. Então, professor, eu estou correto em concluir que, embora você lixe o cano da tua arma, embora você lixe, ainda assim é possível concluir que aquele projétil saiu daquele cano, mesmo com o cano lixado? Com mais facilidade até do que se ele estivesse com as ranhuras. Porque né? tem criminoso que pensa, eu uso o cano lixado da minha arma para não dar perícia. Claro que não. Não, o cano lixado, ele vai produzir uma... O cano lixado, né, que o bandido, de repente tem até algum nos assistindo aí, tal, pegar alguma dica de como fugir da polícia, mas mesmo que seja passado uma broca, uma lixa, um polimento, uma lima dentro desse cano, o projétil que passar por ali vai ter marcas específicas, mais específicas até, do que se o raiamento original tivesse sido preservado. Vai facilitar a perícia, às vezes, né? Vai facilitar para a polícia. Então, né? Então, o bom mesmo é não cometer crime, sabe? Exatamente, gente. É o seguinte, com um bom delegado como o Dr. Braga, dificilmente você vai escapar. O Afonso falou uma verdade aqui, ó. Ele escreveu assim, ó, lindos. Oi? O Afonso, Carlos Afonso Ribas Rocha, você conhece esse figura? Sim. Eu inclino-me a concordar com o comentário dele aqui, ó. Ele elogiou. O Afonso é nosso amigo, né? E nos acha o máximo. A verdade é essa, né? O Afonso nos acha o máximo. Então, Afonso, muito obrigado pelo teu comentário. Né? Muito obrigado pelo teu comentário. Você é uma pessoa que também é estudiosa do mundo das armas de fogo e que poderia estar aqui com a gente e colaboraria muito, eu tenho certeza, que é um atirador experiente. Ele só ia fazer piada, ele ia atrapalhar, só ia fazer piada. Professor Braguinha, a gente esqueceu de fazer a distinção com o revólver para a gente caminhar para o fim. A gente falou que a pistola vai ejetar o estojo, esse estojo é periciado. A gente esqueceu que, às vezes, no local não tem estojo. Pode ser o famoso revolvão. Aquele tamborzão que vai girar e não vai deixar nada no chão. Bom, daí nestes casos, nós ficamos dependendo quase que exclusivamente no exame pericial e comparativo do projétil. Ok? Só que para a pessoa que está nos assistindo, é importante que ela saiba o seguinte, mesmo que o estojo ou a cápsula, como as pessoas costumam falar de maneira assim mais popular, esteja dentro do tambor do revólver, quando esse cartucho ele é disparado e o projétil sai, ocorre marcas de recuo que também ficam impressos nesse estojo. Então, se você tiver um estojo deflagrado, é possível, sim, você determinar se ele foi disparado por aquele revólver. Né? Acontecem, e eu me lembro de um crime que eu solucionei lá em Rio Negro, quando era delegado lá, um criminoso, tanto que foi preso 1h30 depois do crime. Ele executou uma pessoa, que era um revólver com capacidade para 5 tiros, ele descarregou o revólver na pessoa, pegaram 3 tiros,
ele no local do crime, ou próximo ao local do crime, ele ejetou, né, esses estojos do tambor, remuniciou, provavelmente para não ficar desmuniciado, e foi embora. Deixou né? a prova que a gente queria no local. Deixou... e 1 hora e meia depois ele foi preso. Então nós conseguimos, né, primeiro, ele tinha um problema de dívidas, tinham projéteis no corpo e tinham estojos apreendidos próximo ao local do corpo, e como era de se esperar, os estojos e o projétil bateu com 100%. Então, mesmo armas... E ainda prendemos a arma e o bandido. Então, mesmo estojos que ficam preservados no tambor de um revólver, se forem periciados, é possível, sim, você obter marca de percutor e obter marcas do próprio recuo e atrito desse estojo com a parte da arma. Porque o estojo, ele movimenta dentro do tambor do revólver, né? Sim, e quando... Daí é uma questão de física. Se o projétil sai para esse lado, o estojo ele é forçado para trás com uma força igual. Então, nessa parte metálica do revólver, ainda que não haja alimentação automática, vão ficar marcas que com 100% de certeza permitem a perícia. Vai ser possível analisar ranhuras. Perfeitamente. Perfeitamente, sem problemas. Guilherme Rangel nos prestigiando com sua presença. Grande amigo. Ilustre delegado. Já esteve aqui abrilhantando nossa live também. Sem dúvida. Um delegado que também é muito competente, um grande amigo, um cara que é visionário, tem se preocupado muito hoje no Detran, tem se preocupado muito com os avanços da tecnologia também na prevenção e repreensão de crimes. Show. Doutor Braguinha, deixa eu, pra gente finalizar, te falar mais uma coisa. Mais 2 informações. Estamos caminhando para o fim. Eu já avançamos bastante, estou tomando muito seu tempo. A importância, às vezes, também de uma busca e apreensão, né? Com celeridade. Sim. Veja um revólver. O cara pensou em tudo, Braga. O cara pensou, vou usar um revólver para não deixar estojo. O cara pensou já, o cara mentalizou. Às vezes leva a arma para casa, uma busca e apreensão, apreende a arma, pega o projétil do corpo da vítima, pronto. Eu vou concluir se essa arma disparou aquele projétil, né? Doutor Braga, existem outras armas, né? A gente sabe que existe a tal da calibre 12, a arma de alma lisa, que vai ter um comportamento um pouco diferente. Eu consigo periciar, eu preciso ter essas conclusões balísticas que nós conversamos hoje aqui, por exemplo, com as 12, porque a gente sabe que é um calibre fácil no Brasil, né? Existem muitas carabinas, espingardas, perdão, muitas espingardas 12 por aí, né? 16, essas espingardas de alma lisa. Bom, a calibre 12 é uma arma de concepção antiga, né? Mas é uma arma muito utilizada pelas polícias, forças armadas do mundo inteiro. Por quê? Porque é uma arma que produz resultados e ferimentos devastadores a curta distância. Como você lembrou bem, doutor, ela não possui dentro do cano aquelas raias ou aquelas estrias, né? Porque a 12, tirando algumas munições, como se fosse ela dispara como se fosse um punhadinho de chumbo, né? Então, uma perícia como a que nós estamos imaginando aqui, de você recolher aquelas bagas ou aqueles balins e esperar marcas, isso fica extremamente dificultado. Contudo, a calibre 12, e no estojo das calibre 12, também é possível de ser periciado com 100% de certeza. Porque, querendo ou não, o estojo da calibre 12 também vai ter, ele também vai ser injetado, também vai ter a marca do extrator, né? Marca de extrator, ejetor, conforme o modelo, percutor
E como são armas que produzem um recuo muito importante, ela vai ter aqui, nessa parte aqui do estojo, como se fosse uma tatuagem, a marca que ela deixa, né? Então é possível, sim, uma perícia com 100% de acerto no estojo de uma 12 e perícias no sentido de determinar se aquela calibre 12 que foi apreendida poderia deixar uma dispersão de chumbo de determinado tamanho naquela situação prática. Então, ainda que a gente não consiga fazer uma perícia em cada, entre aspas, chumbinho daquele, nós conseguimos determinar se aquela calibre 12 apreendida poderia fazer uma dispersão de chumbo ou deixar uma dispersão da chumbada naquela distância. Ah, então a calibre 12 você não vai ter uma perícia do projétil. Você terá algumas outras análises. Porque são múltiplos projéteis, né? Então, conforme se o esperto ele recolhe ali então os estojos da calibre 12, já vai dificultar bastante essa cena de crime. Se ele for esperto, ele não comete crime, né? Ele para com essa vida criminal e vem para o lado bom da sociedade. Mas indiscutivelmente, uma perícia numa situação que tenha sido usado uma calibre 12 é mais trabalhosa e está sujeito a mais... Aqui a nossa contra-regra predileta já trouxe aqui um cartucho calibre 12, ó. Eu já estou com ele aqui na mão. Elaine, meu amor, muito obrigado por colaborar aqui. E é a mesma coisa praticamente aqui, ó. Vai deixar as mesmas marcas. Deixa eu ver o que ela trouxe aqui para nós. Opa! Agora quero ver. Vamos lá também na prática. Eu acho que ela foi no estoque particular dela. Ela trouxe um Winchester com 00 Book. Esse aqui é o calibre que a polícia americana usa. Eu nem sabia que tinha isso aqui em casa. Doutor Braga, agora sim a gente fala do criminoso, né? O estojo vai estar no local. É quase impossível se recolher isso daí, né? Uma pump, né? Disparou, vai jogar estojo. Não se recolhe estojo, né? É muito... Ainda mais na pressa e na ansiedade, né, que a coisa é cometida. A menos que seja algo extremamente planejado, algo extremamente pensado, com um dolo daqueles, com todos os atos preparatórios. Crime perfeito, doutor Jeffrey, não existe. Não existe. Eu pensei, né, nós sabemos, crime perfeito não existe. Doutor Braga, muitíssimo obrigado por nos abrilhantar. Eu acho que foi extremamente importante essa live, inclusive, para mostrar a todos os operadores do direito. Crime perfeito não existe. Não existe. Elucidar com competência uma cena de crime, um fato. Seguindo à risca, cada passo, preserva o local de crime, uma boa perícia, é possível, através do conhecimento em balística, se concluir uma autoria ou negativa de autoria. Eu falo na condição de advogado. Sim. É importante, né, se negar a autoria do inocente. Como se prova que o inocente não praticou o crime? Posso me utilizar de conhecimento de balística para mostrar a inocência do meu cliente. Doutor Armando Braga brilhantou a nossa live. Eu sabia que seria uma grande aula. A gente está no nosso bate-papo no escritório com um cafezinho na mão. Ele está ensinando e eu estou lá. Então, estamos aprendendo. Quero deixar um abraço para meus amigos do escritório, doutor Luiz Henrique, doutor Jonathan, doutor Afonso, meu sócio, doutor Hendrix, meu sócio, grandes amigos aqui. O Mário fez uma pergunta. Além do estojo, balística, em se capturando o suspeito, não fica ainda resíduos de pólvora nas mãos, roupas, etc? Por quanto tempo? Uma última pergunta para saideira, doutor Braga. Pergunta do nosso amigo Mário. Não poderíamos deixar o Mário sem resposta, né? Aquele, né? O Mário, aquele. Sim, aquele Mário. Realmente, o disparo de uma arma de fogo e a queima dos gases decorrentes
daquele disparo, vão deixar alguns resíduos, né? Resíduos esses que reagem quimicamente perante algumas substâncias. Contudo, hoje, odiernamente, não é mais uma prova tão conclusiva, porque nós sabemos que outras substâncias podem produzir resíduos parecidos. Por exemplo, alguns cosméticos, alguns produtos de limpeza, graxas, alguns tipos de combustível, gasolina, óleo diesel, né, podem produzir resíduos parecidos. Agora, veja bem, se nós temos um cidadão, tanto que em alguns lugares, em alguns países do mundo, é uma prova, é um indício, mas se você tem a presença desses resíduos, se você tem uma arma de crime, se você tem todo esse arcabouço probante, fica muito mais fácil você determinar a autoria ou você excluir a autoria. Né? Por isso que hoje em dia não é mais uma prova considerada conclusiva. Porque o atirador ele pode estar com luvas, por exemplo. Né? Ele pode estar com luvas. Então, eu acho muito importante muitas vezes, desculpa fazer esse parênteses, por favor. Por exemplo, policial está alegando legítima defesa, né? E ele fala, o criminoso atirou primeiro. Claro, todo mundo sabe que eu defendo que para agir em legítima defesa não precisa esperar o criminoso atirar. Legítima defesa iminente. Né? Na iminência da agressão eu atiro. Mas pense no caso em que o policial declarou que o criminoso atirou primeiro. Nesse caso, a análise, né, da mão do criminoso para ver se há resquícios de chumbo, ou pólvora, na verdade é chumbo, né? O povo acha que é pólvora, mas não é o chumbo. Tá? Esse exame de parafina, que a gente chama, né? É importante, vai ter lá, o exame de parafina vai ser positivo na mão do criminoso, que há resquício de chumbo. Pronto, o policial falou a verdade, o criminoso atirou primeiro. Ou o criminoso atirou, pode não ter sido o primeiro, mas ele atirou. É um conjunto de provas, né? É um conjunto de provas, mas como eu falei, por não ser algo extremamente conclusivo, como o nosso exame de balística e outras perícias, é um fator, é um indício, né? É um indício a ser considerado. Dr. Jeffrey, eu, né, salvo não haja mais um questionamento, eu encerro também as minhas falas. Eu agradeço muito o convite de Vossa Excelência, né, para que a gente venha aqui, como se a gente estivesse tomando como se a gente estivesse tomando um cafezinho, né? Continuar essa conversa, que não é uma aula. O conhecimento dele não cabe dentro dele. Vocês têm que ver o que esse cara conhece de balística, de peso de projétil, de velocidade, absurdo. Doutor Braga, meu querido amigo, do fundo do coração, muito obrigado por sua presença, muito enriquecedor. Obrigado. Tá bom? E eu vou te fazer mais convites, que a gente tem muito a aprender com o senhor. Obrigado, tá? E olha, de vez em quando, lembre a você que está nos assistindo, você está inscrito, a entrar lá no nosso canal no YouTube, Delegado Braga. Terminando nossa live, eu vou compartilhar o canal do Dr. Braga aqui no meu Instagram, no meu Store. Aí vocês vão no arraste para cima conhecer o canal do Dr. Braga, que é uma aula. É o National Geographic. Dr. Jeffrey, obrigado, viu? Um grande beijo. Meus queridos amigos, um grande abraço a todos. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu tô aqui em bate-papos de alto nível, como esse de hoje. Boa semana a todos. Dr. Braga, uma ótima semana para o senhor, tá? Fique com Deus. Tamo junto sempre. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.